Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, internautas que nos assistem, senhores deputados, senhoras deputadas, eu peço a atenção de vossas excelências. Nós aprovaremos agora, apreciaremos a medida provisória número 238, que trata da alteração do programa Mais Empresas. Essa medida provisória estabelece uma série de alterações do programa Mais Empresas, que essa Casa já aprovou anteriormente, e quando da apreciação dessa medida provisória na Comissão de Constituição e Justiça, nós apresentamos uma única emenda, a que faz a alteração no artigo 10º, deputada Graça Paz, dessa medida provisória. O artigo 10º trata exatamente das competências do Conselho Deliberativo, que a medida provisória chama de CONDEP, que terá a responsabilidade de analisar e aprovar os projetos de adesão aos incentivos desta medida provisória, cujas competências e atribuições serão definidas em regulamento. Em sua forma original, o Conselho Deliberativo é composto pelo secretário de Estado de Indústria e Comércio, que será seu presidente, de acordo com os termos da medida provisória, pela secretária de Estado de Planejamento e Orçamento, pelo secretário de Estado de Fazenda e pelo secretário de Estado de Trabalho e Economia Solidária. Esses são os únicos 4 membros do CONDEP. E o CONDEP, como bem estabelecido no artigo 10º, ele terá a responsabilidade de analisar e aprovar todos os projetos de incentivos fiscais com base nessa medida provisória, a serem concedidos pelo Estado do Maranhão. E mais à frente, no artigo 21, diz o seguinte: parágrafo único. O CONDEP é competente para resolver as questões atinentes aos contratos formalizados no âmbito dos programas PRODEIN, 5Ex, ProMaranhão e Mais Empresa. Portanto, senhores e senhoras deputados, esse conselho, que é o CONDEP, ele vai ser responsável por analisar e deliberar sobre os incentivos daqui para frente, após a aprovação dessa medida provisória, mas também sobre todos os incentivos que já foram concedidos às empresas sobre os programas que antecederam o programa Mais Empresa. O porquê a inclusão da FIEMA? Primeiro, porque essa medida provisória, no artigo 1º, trata de forma muito clara de incentivos para a indústria e agroindústria do Maranhão. Então, o representante maior das indústrias do Maranhão é exatamente a Federação das Indústrias do Maranhão, a FIEMA, que congrega todos os outros representantes. E aqui, senhores e senhoras deputados, eu quero trazer para vocês o exemplo de outros 3 estados. Primeiro estado, Paraíba. Na Paraíba existe a Companhia de Desenvolvimento da Paraíba, a quem compete, isso aqui é a atribuição da Companhia da Paraíba, aprovação dos incentivos após a análise do projeto econômico e financeiro enviado pelos empresários ao FAIM, que é administrado pela Companhia de Desenvolvimento da Paraíba. E aí vem, o Conselho Deliberativo do FAIM é formado pelas seguintes entidades: vários secretários de Estado da Paraíba e Federação das Indústrias do Estado da Paraíba. Outro estado, Sergipe. Em Sergipe, nós temos o Conselho de Desenvolvimento Industrial. E aí, para deixar claro, esse não é um conselho a exemplo do que acontece com o Conselho Empresarial do Maranhão, que é apenas um órgão consultivo. Não, é um conselho que trata dos incentivos fiscais dos estados. E o Conselho de Desenvolvimento Industrial da Paraíba tem em sua composição, além de órgãos do Poder Executivo, representantes da Federação das Indústrias de Sergipe. Por fim, quero trazer como outro exemplo o estado do Mato Grosso, que hoje é governado por um ex-procurador da República, o senhor Pedro Taques, e que, portanto, tem, evidentemente, assim como todos, o conhecimento da lei. Em Mato Grosso, nós temos o Conselho de Desenvolvimento Empresarial, CEDEM, que trata exatamente dos incentivos fiscais dados pelo governo do Mato Grosso. E quem compõe o Conselho de Desenvolvimento Empresarial do Mato Grosso? Exatamente um representante da Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso. Portanto, senhores deputados, essa emenda nada mais, deputado Max Barros, vai fazer que colocar as empresas maranhenses na discussão da política de incentivos fiscais do Estado do Maranhão. Afinal de contas, eu devo lembrar aqui
que na semana passada esta Casa aprovou a medida provisória 240, que já se transformou na Lei 10.677, que estabeleceu 30 anos de incentivo e de isenção do ICMS para empreendimentos de outros países, deputada Nina Mello. Que estabeleceu 30 anos de incentivos de ICMS, deputada Nina Mello, para as indústrias que fabricarem cimento a partir da escória de siderurgia. Ora, a gente sabe que o governo do Estado busca atrair investimentos dos chineses, dos iranianos, dos indianos, e que tudo isso é bom, tanto que contou com o nosso voto. Agora, o que nós não podemos deixar é as indústrias maranhenses de fora desses incentivos e de fora dessas discussões. Portanto, senhor presidente, só ressaltando, o Conselho, o CONDEP, que nós apreciaremos agora a emenda, continuará com os 4 representantes do Poder Executivo. A única coisa que nós estaremos fazendo é incluir um representante das empresas maranhenses para ser indicado através da Federação das Indústrias do Maranhão. Portanto, tenho certeza que essa Casa haverá de aperfeiçoar o texto dessa medida provisória, aprovando a inclusão de um representante das empresas do Maranhão. Caso contrário, que não reclame depois, deputada Nina Mello, quando as indústrias maranhenses estiverem fechando, quando as empresas maranhenses não aguentarem a concorrência dos incentivos fiscais que estão dando para empresas de outros países, que não venham aqui depois reclamar pela luta e sobrevivência dos empregos maranhenses. Portanto, quero acreditar que essa Casa aprovará essa emenda que não é minha, mas pertence às empresas do Estado do Maranhão.